Bienvenidos a todos a La Coronación. Este es un concurso de proyectos inéditos, proyectos a futuro que estuvieran relacionados com museus. Hicimos uma convocatória. Muito bem, fizemos uma convocatória aberta, recebemos mais de 26 projetos muito interessantes e foram selecionados 5 que vão apresentar seus projetos. Que los quiero presentar a ellos. Vamos apresentar aqui Maria Salcedo Repol, que é do Brasil, é especialista de educação, dirigiu a área de educação de Inhotim durante muitos anos, durante 10 anos. No meio está Deborah Mack, que trabalha para a Smithsonian Institution. E está atualmente trabalhando na parte internacional do futuro Museu Afro-Americano de Smithsonian. E Andrés Roldán, que dirige o Parque Explora de Medellín. Eles serão um júri Buenas tardes das a apresentações. todos. Es un gusto estar aquí, hablo por los tres, ¿no? Gracias por la invitación y que el mejor gane. Bom, a primeira apresentação que vamos ver é de Arturo Martín McKay Fuller, da Universidade de Lima, Peru. Por favor, Arturo. Buenas tardes a todos. Boa tarde a todos. Vou apresentar o meu projeto, que é o Centro de Interpretação da Imigração no Peru. Para começar, eu queria fazer uma reflexão. Esse projeto poderia ser adequado a qualquer um dos nossos países, do Canadá até a Argentina, porque todos somos países que estamos formando uma nação, a nacionalidade. É o nosso objetivo, para depois formar uma nacionalidade pan-americana. E também todos nós temos uma base que é que esta nação está se formando porque somos países multiculturais, países mestiços. Somos a somatória de culturas originárias, e falo em culturas em plural, que somaram elementos de todos os povos que migraram para nossas terras. Isso podemos vê-lo a partir do século XVI com a conquista europeia. Infelizmente, temos um problema em comum, que é que a nossa sociedade ainda tem o que eu chamaria problemas de discriminação racial, socioeconômica, cultural e até de opção sexual. Podemos ver isso todos os dias nesses países que supostamente desfrutam de ser multiculturais. Para nós, há uma ferramenta que pode fazer parte da solução desse problema que todos nós temos como países americanos, e é a criação de centros de interpretação ou museus da imigração, que contem como a nossa idiosincrasia, a nossa identidade é formada por essa soma de culturas originárias e culturas de fora. E já temos antecedentes positivos disso. Na Europa, temos o Museu de Paris, na Alemanha, em Bremen, e no caso da América Latina temos exemplos muito positivos, como por exemplo o renovado museu que tem em São Paulo, o mais novo de todos os museus, o MUMI de Montevideo, e o Museu da Imigração de Buenos Aires, que constantemente vai mudando de local, mas foi uma proposta que está vigente. Para nós, o objetivo desse museu é ensinar à população sobre suas origens, se identificar, formar a identidade nacional baseada nessa somatória de culturas. Mas temos um objetivo que é chegar, sobretudo, às pessoas jovens, que são aquelas que precisam se conhecer mais e também precisam de lidar com essa discriminação que tanto escutam na escola, na casa e na rua. Por isso, o nosso objetivo são os estudantes universitários da escola, mas não esquecemos aqueles que nos visitam. O Museu da Imigração vai fazer que um visitante estrangeiro, se teve a sorte de nascer em alguns dos países que migraram para uma nação como o Peru, para algum dos seus países, vai sentir também certa identidade, certa proximidade com o país que visita. O turista também deve ser um objetivo desse tipo de centros e museus. O nome que tem o nosso museu, esse é o logotipo, que é um farol,
Queremos que o museu seja um local de chamada, um lar para se identificar. O nome do centro é de Ida e de Mandinga, uma frase do século XIX de um tradicionalista peruano, Ricardo Palma. Isso significa que não somos uma raça pura nem temos uma identidade única. Vimos de uma origem indígena, Inca, e o Mandinga é o chamado a todos os grupos que vieram de fora. Mandingas é uma tribo da Angola que chega com a colônia a partir do século XVI. Queríamos também ter um nome sintético. E de Inca e de Mandinga surgiu a ideia de chamar o nosso centro Idem, que nos leva a pensar que somos idênticos, apesar de certas heterogeneidades. No caso próprio do Peru, queremos fazer este centro, já que, apesar de que hoje o Peru, com um monte de elementos, como, por exemplo, a gastronomia, o turismo, que hoje em dia muito forte, chamamos atenção para uma economia muito estável. Apesar de tudo isso que nos faz sentir muito orgulhosos, temos uma sociedade claramente racista e classista. Para o caso peruano, eu escolho um lugar muito especial para criar esse centro para ter aí a nossa museografia. Escolhemos o distrito Miraflores, porque é o distrito que tem mais turismo interno e externo no meu país. Então, é um lugar propício para os dois objetivos de público que tenho. Então, é um lugar idôneo para ter o público-alvo. Mas o lugar de Miraflores que eu estou escolhendo é o Parque Raimond, que guarda alguns elementos que nos levam ao porto. O conceito que eu tenho para a arquitetura do centro é que seja uma nave, um local onde as pessoas que visitam cheguem, viajem no tempo e também no espaço. As pessoas que migraram do século XVI até hoje para o Peru. Miraflores também é um local idôneo porque é turístico, mas também tem uma grande rede de museus. O Centro de Interpretação poderia complementar essa rede, dentre os quais se encontra o Museu de um local arqueológico, o Museu Cáceres, que tem a ver com história militar, e o Lugar da Memória. O Museu da Memória. Quanto à arquitetura, o nosso conceito é a nave. A nave como lugar de chegada ou de transporte dos imigrantes. Estas são algumas vistas da arquitetura do centro. Pode ser adaptado conforme o orçamento, logicamente, e terá muitos espaços, 11 salas, uma biblioteca e o resto, que não vou mencionar porque não dá o tempo, e um roteiro que atravessa 6 séculos, iniciando com uma sala que mostre a origem indígena da cultura peruana, origem que tem a ver com a cultura pré-hispânica, e atravesse toda a história do Peru, mencionando os diversos grupos imigrantes, europeus, asiáticos, mencionando que cada sala deveria ter 2 conceitos muito claros. O primeiro é dizer por que e como chegaram os imigrantes. Isso é porque devemos ser críticos. Muita imigração causou terror, vocês já sabem do que estou falando, causou sofrimento aos grupos que chegaram e também aos locais, mas também tem que ter uma segunda etapa, que é mostrar como houve fusão e se consolida a peruanidade. Como mostrar a museografia, baseado em coisas tradicionais como infografias, mas também através das redes sociais, de telas touchscreen. E eu queria dizer que o nosso desejo que as pessoas que vão para o museu continuem indo, se sintam identificadas, se apropriem, participem na criação dinâmica da museografia e que vá mudando para atingir o objetivo final, que é formar identidade, fundar uma nação. E para finalizar, eu queria dizer que
tenho um momento apropriado para fazer um centro assim, porque somos o último país independizado na América do Sul e estamos prestes a cumprir o centenário da independência. E pode ser um momento ideal para conseguir os fundos e o apoio das instituições no Peru. E para finalizar, então, se eu não posso fazê-lo, convido vocês, já que temos a mesma problemática, tenham a coragem de se lançar num plano como esse aqui, que convido a conhecer. Obrigado. Tem alguma pergunta? Você tem alguma pergunta para vocês dois? A origem do museu decorre de algum tipo de coleção que já que venha sendo coletada pela universidade, por exemplo, algum respaldo, porque você falou na museologia sobre a questão mais virtual, mas enquanto objetos, nós queremos ser um centro de interpretação. Não existe coleção, porque é uma iniciativa pessoal, mas se tivéssemos as possibilidades, dada a conjuntura, se recebêssemos a contribuição de pessoas que têm materiais, fotografias, documentos, poderíamos transformar o centro num museu. Por isso falei em centro e em museu. Pergunta, se a base são os objetos quando vocês representam os indígenas, como conseguiriam isso? Como representar os indígenas? Bom, temos uma sala que mostra o Peru como uma nação que nasce das culturas originárias. A ideia seria mostrar informação, porque o Peru tem uma vantagem. Os nossos museus, na grande maioria, são museus arqueológicos. Ter uma coleção dentro do centro, eu acho que principalmente seria um elemento que causaria problemas no que se refere a custos, por exemplo, na questão pessoal. E quando temos objetos, infelizmente eu sou arqueologista e os museus arqueológicos têm um problema, nem todos, mas a grande maioria. Só vemos o objeto. A ideia é entender o objeto, fazer com que as pessoas fiquem identificadas. Então, especificamente nessa sala das culturas originárias, eu preferiria oferecer informação e nem tanto objetos propriamente ditos. Eu queria fazer uma pergunta rápida, porque você mencionou o bairro de Miraflores, que é um bairro que tem muitos turistas. E você diz que o seu público principal são estudantes, claro. Quanto aos turistas, o turismo interno dentro do Peru e o externo está em Lima ou em Cusco. Miraflores é um lugar propício para o turista local ou estrangeiro. Mas por que Miraflores? Porque é um lugar cêntrico e temos que saber que Lima, como boa capital da América do Sul, concentra grande parte da população. Então, poderíamos modificar isso, claro. Poderia haver outros lugares, claro, não tenho dúvida. Mas Miraflores acho que é o lugar ideal, idôneo. O centro seria parte de uma estrutura que está sendo formada, que são esses centros culturais, essas galerias de arte e esses museus que já existem. Arturo, obrigado. Queria chamar Paula Cavacheri Aguilera, do Museu das Artes Visuais, Chile. Buenas tardes. Boa tarde. Sou do Museu das Artes Visuais, Arte Contemporânea, do Chile. E eu quero contar para vocês que nas últimas sondagens feitas no país, elas dizem que 64,3% das pessoas entrevistadas não visitam os museus de arte contemporânea. Eles não visitam por dois motivos. Em primeiro lugar, porque não entendem. E segundo, porque não há tempo. Então, eu pensei que devíamos fazer alguma coisa, um problema com o consumo da arte contemporânea, e deveríamos procurar a forma de modificar essa situação. Então, no bairro em que eu trabalho,
percebi que existem 3 espaços culturais que trabalham justamente com arte contemporânea. Então, a minha pergunta é: por que não trabalhar juntos? Por que não trabalhar de modo colaborativo? Não nos reunimos e ganhamos essa batalha com esse público que não quer assistir. E eu sempre me pergunto, por que custa tanto trabalhar em conjunto, em colaboração? E a resposta, eu acho, que está nas nossas salas. Fomos ensinados para não concorrer. Não, nos ensinaram a concorrer e não a colaborar. Somos seres que desfrutamos do convívio, da convivência. Então, para parar de brigar com esses públicos, por que não ajudá-los a inspirar, colaborar e num programa intermuseus trabalharmos juntos? Trabalhar para quê? Para compartilhar, dividir os públicos, formar novas audiências de arte contemporânea e colaborar no consumo cultural. Eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu ontem no Museu das Belas Artes. Estava com uma amiga e a minha amiga me contou que ela tinha visitado com sua mãe o museu e a mãe dela disse: Flávia, por que essa pessoa não colocou todas as lâmpadas da mesma cor, por exemplo? E a minha amiga disse: mas isso é arte contemporânea, arte atual. Existe um motivo? Mas qual motivo? Perguntou. Então, procurando a solução de como fazer esse projeto, eu pensei, eis aí a base do meu projeto. A pergunta. Yolanda, a mãe da minha amiga, ela teve uma pergunta. E essa pergunta pode me ajudar para unir isso com a arte contemporânea. Então, pensei nos dispositivos atuais. Devemos ser amigos dos dispositivos atuais. Pensei numa plataforma digital que seja um jogo que me ajude para o desenvolvimento do pensamento científico, mas também que possa me ajudar aquilo que falta, que é o tempo, porque temos bolhas de tempo. Então, por que não com essa plataforma digital transformar essas bolhas de tempo em bolhas de conhecimento? E trata-se então de desenvolver um jogo que permite concorrer com você mesmo. Muitos aqui, por exemplo, utilizaram esse jogo, Candy Crush. E o que faz esse jogo é que você tem vontade de continuar concorrendo, mas com você mesmo. Então, através de algumas perguntas, o que você faz é contribuir para continuar querendo ganhar mais pontos. Então, conjuntamente com os setores de educação, etc., de outros museus, a ideia seria ter fotografias desses espaços e gerar perguntas. Perguntas de dedução, indução, etc. E essas perguntas o público responde. E cada vez, à medida que o público vai respondendo, vai recebendo, ganhando pontos. Uma vez que adquirimos essa pontuação, esses pontos, porque você não pode responder uma pergunta como, por exemplo, Candy Crush, então o que aparece é que você deve ser... você deve convidar alguém, você participa, outra pessoa para participar do jogo. E para que você seja aceito, você deve gerar uma pergunta. Por que isso é importante? Porque então o público ou futura audiência vai ser um prosumer, ou seja, uma pessoa que vai construir conteúdo desse jogo também. Desse modo, quando você tem uma pontuação, na tela aparece que você obtém uma premiação. Quem não gosta de prêmios? O prêmio, por exemplo, você pega um cartão, que é um cartão
Loyalty Card, e que você vai procurar num desses 3 lugares, qualquer um. E quando você completa essa quantidade de pontos, você vai no lugar, o lugar coloca um carimbo e aí você pode visitar esse lugar. Yo me di cuenta también que en mi territorio había otras industrias culturales. No meu território há indústria cultural, cinemas, teatros, etc. Por que não vou pedir apoio para eles? Cada vez que você vai preenchendo essas linhas, você recebe ou ganha uma percentagem, um ingresso para cinema, uma entrada para o teatro. E o que você está fazendo então? Você está contribuindo para aumentar o consumo cultural, fidelização e consumo cultural. Não devemos esquecer que a arte hoje é a arte de hoje é o patrimônio de amanhã e que colaborar não tem a ver com concorrer. Devemos trabalhar em comunidade em prol da cultura. Obrigada. Olá, Paula. Bem, Paula, se eu perco também no jogo? Se eu perder, se eu respondo a pergunta errada, não acumulo pontos. Estou falando para a pessoa que o que acredita que lê a pessoa quando não acerta na resposta certa. Bom, não acerta na resposta, né? Eu acho que tem um incentivo a querer responder as perguntas e pesquisar. É uma menina de 17 anos que ela é fã desses jogos do celular. Então vão surgindo perguntas que vai perguntando para os outros também. Por exemplo, estamos almoçando e a minha filha pergunta como é a bandeira da Argentina. Então a gente ajuda a responder as perguntas e aí passa para o seguinte nível, né, digamos. Bem. Mas então isso quer dizer que o que aconteceu com a sua mãe no museu, há perguntas certas e erradas dentro do museu? Não, mas sim as perguntas, por exemplo, de indução, muitas vezes nos levam às perguntas de descrição. Então a ideia é que a imagem que vê a pessoa que está jogando, a pergunta está relacionada com essa imagem. E talvez também o que você pode deduzir do que está observando. Paula, agradeço que isto se baseie numa pesquisa inicial do público. Poderia me dizer quais são os perfis de usuário que chamaria, digamos, esse projeto? Bom, o perfil de usuário justamente são os jovens e os adultos jovens também. Os jovens, eu diria, os adolescentes não se aproximam muito dos museus, a não ser que vão com a escola, pelo menos no meu país. Então, meu usuário seria o jovem, que o que eu quero é formá-lo para o consumo cultural. Mas também os adultos, nós também temos tempos mínimos no percurso de casa para o trabalho. Então, nesse momento, eu vejo como as pessoas, as mulheres, os homens vão no ônibus jogando com algum celular. Pode ser com celular, um tablet. Então, aí vamos aprendendo outras coisas durante o jogo. Como as equipes dos museus se relacionam com essa proposta? Você fala em público, em colaboração, e quem trabalha no museu, no departamento educativo, como funcionaria isso? Bom, na verdade, eu penso no departamento educativo, porque, em geral, pelo menos no meu país, os guias, digamos, o que fazem é fazer uma visita guiada. Então, o papel do educador vai além disso. Há um conhecimento e uma série de perguntas que, quando você faz a visita, surgem do visitante que você tem aí e você quer entregá-las para os outros. Então, eu acho que
são os produtores desse jogo. Você dá um papel para eles maior, digamos, para o educador. Tem um papel maior. Obrigado, Paula. Muito bem, agora chamamos a Marcela Yorda, que é do Museu do Brinquedo de San Isidro, da Argentina, e Analia Bernardi é do Museu Ferro White. Vocês escutam que rápido rodam as rodas do ferrocarril? Vou incomodá-los um minutinho para apresentar e entregar nessa oportunidade diretamente do Museu do Brinquedo de Boulogne e o Museu Oficina de Ferro White da cidade de Bahia Blanca. Que rápido rodam as rodas do trem. Nesse momento estou apresentando o Museu Ambulante de Brinquedos com trens de brinquedo para circular como de verdade, que todo museólogo espera essa vista prática de compromisso social, feita para o povo e, sobretudo, barata. Vocês pensarão, por que existindo tanta tecnologia, existindo diferentes tipos de transporte, como submarinos, aviões, barcos, navios, as crianças continuam brincando com locomotivas a vapor? Por quê? Porque a sua imaginação continua viajando de trem. Para que conheçam um pouquinho mais da história dos ferrocarris, das ferrovias, o que aconteceu com aqueles trens que entraram no nosso país, da linha Belgrano Sul, indo de Praça Lavache até a Estação Floresta, passando nas mãos estrangeiras, e depois, em 1948, um século depois quase, foi fundado Ferrovias Argentinas. Nessa coleção eu vou entregar trens de latão que vão marcando diferentes épocas da história, transportando passageiros, frutos da Patagônia, combustíveis, entre outras coisas. E também aqueles trens super modernos que foram projetos e alguma vez deixaram de existir. Por uma mínima quantia, eu vou entregar agora, e acabemos com as viagens chatas. Convido vocês a passearem no trem com esta coleção em miniatura que serve tanto para a bolsa da dama quanto para o bolso do cavaleiro. Se o povo não vai para o museu tem que ir para o povo. Agora, por uma quantia mínima e um voto de confiança de vocês vão levar várias vitrines portáteis, 30 trenzinhos de diferentes épocas, folhetos ilustrativos, uma viagem da Praça Constituição à Estação Sul da Bahia Blanca. E como se isso fosse pouco, esse guia de luxo, vendedor ambulante há mais de 30 anos, com experiência nos trens, agora minhas assistentes, Analia e Marcela, vão tirar qualquer dúvida que vocês tenham e darão explicações sobre essa coleção. Muito bem. De uma ponta a outra, a Ferro White, o Museu Oficina e o Museu do Brinquedo de São Isidro, nos unimos para apresentar que rápido rodam as rotas do ferrocarril, um projeto colaborativo que ocorrerá em novembro, durante as 14 horas que o trem de Ferro Baires demora em unir esses dois pontos. Porque esse projeto, o que ele quer é fazer um museu itinerante, ambulante, para circular no trem verdadeiro. Um carrinho exibidor e uma série de malas de todos os tamanhos serão um dispositivo de exibição com que um grupo de vendedores integrados por pessoas dos ambos museus entregará na poltrona de cada passageiro uma coleção do Museu do Brinquedo. Vamos ter trens, o trem aerodinâmico Matarazzo, o trem do futuro da Patagônia e o trem elétrico. Todos esses trens refletem as histórias, litografias dos trens de verdade. Durante o percurso, entregaremos folhetos com locomotivas para armar, entrevistas para os passageiros e faremos um registro audiovisual.
Imagino que vocês perguntam por que nós? Porém, ninguém melhor do que a Ferro White para brincar e olhar com novos olhos. E ninguém melhor do que o Museu do Brinquedo para brincar com os trens verdadeiros. E porque podemos traçar o arco que vai da história dos trens de um país até o coração do jogo, pensando que é realidade e fantasia. E ver como a grande história encontra-se com as histórias mínimas. Esse projeto é viável com os recursos de ambos os museus e um pequeno aporte do museu reimaginado. É quase tão barato quanto viajar de trem. E o que mais podemos dizer? Onde você está, Cátia? Talvez esquecendo, não aceitem imitações. Na Europa vocês não conseguem. Nos Estados Unidos é mais caro. E agora pergunto, vão comprar ou não? Eduardo, Marcela, Malena, obrigada. Obrigada para os três. Temos perguntas? Tenho uma dúvida. Os três estão à venda no trem, mas a experiência independente da compra possível ou está intermediado pela compra do trem? Não, o trem não pode ser comprado. É uma exibição itinerante ou ambulante durante a viagem. Vão ser unicamente exibidos ou mostrados. Muito bem, claríssimo. Eu queria saber se alguém do público tem alguma pergunta. Oi, a pergunta é se vocês pensaram em algum dispositivo de registro, de documentação, comentários, reações e com certeza o que vão provocar ao longo dessa exibição no trem. Claro, claro. Vamos fazer entrevistas. Você está aqui. E também vamos fazer um registro fotográfico e audiovisual. A ideia é entrevistar as pessoas que viajam nesse trem justamente nessa transição entre fantasia e realidade, quando eles se encontram com esses brinquedos dentro de um trem verdadeiro. O que acontece com esse material? Vídeo, entrevista, volta para uma outra exposição, faz parte da mesma? Tem alguma coisa na cidade de Bahia Blanca ou Buenos Aires? Esse registro vai sendo carregado no Facebook dos museus, portanto ficará disponibilizado para os visitantes e os interessados. Os museus têm website, blog, etc. E depois de chegar à cidade de Bahia Blanca, depois da viagem, haverá uma exposição justamente na estação desse lugar. Eu tenho uma pergunta também. Vocês já fizeram alguma experiência desse tipo antes? Vocês já têm alguma experiência? Como isso funciona? Juntos, separadamente da viagem? Ou junto de outra instituição? Pode responder as duas perguntas, tudo bem. Juntos, na verdade, é a primeira vez que vamos trabalhar nesse tipo de exibição. Isso surgiu de um laboratório da TIPA em 2013 e a ideia é trabalhar juntos, os diretores de ambos os museus. Parece uma ideia meio maluca, mas ela nasceu da diretora do nosso museu, que comentou para uma outra pessoa do lugar, uma baiense de Bahia Blanca, e ela, por sua vez, disse: por que você não fala isso para o Nicolás? O museu da Ferro... Por que você não comenta para Nicolás, da Ferro White? Bom, todo mundo tem experiências coletivas com outras entidades, instituições, etc. Obrigada. Eu queria perguntar quem vai poder viajar. Quem quiser. O problema é a capacidade de vagões da Ferrobaires, que cada vez são menos. Com 3 vagões, talvez, estaria tudo bem. Essa linha de trem é ativa. É o único serviço que chega à cidade de Bahia Blanca. Essa linha, antigamente existiam outras, mas agora é o único serviço com poucos vagões. Foram banidos, anulados alguns serviços, tinha restaurante, etc. E ele demora 14 horas, e antes demorava 7.
e é utilizado pela população que não pode viajar com outros meios. A passagem é muito econômica. Portanto, chegaríamos a uma população que normalmente não visita museus. Por isso, essa frase, se o povo não vai para o museu vai para o povo, para as pessoas. Estamos negociando isso, temos alguns contatos, etc. Muito bem. Hola. Oi, eu queria consultar. Isso pode ser ampliado, por exemplo, para todos os trens que vão de trajetos longos, horários, digamos. É muito bom porque você pode interatuar com situações mais atípicas. Será que isso poderia ser replicado em outras? Claro. Esse seria um outro projeto. Outro projeto, estenderlo. O projeto dos projetos. E aí a limitação sempre são os recursos, mas se pudéssemos seria muito bom articular com outros museus ferroviários ou de brinquedos, para fazer essas trocas, como você diz, no sul, no norte, etc. Marcela, Nalia Jorge, Eduardo. É mais simples o meu... Cacho, meu apelido. Vamos então convidar Paulina Guarnieri, da Fundação Proa e Rede de Educadores REMAC. Boa tarde. Hoje estamos reunidos porque há muitas mudanças interessantes ocorrendo nos museus e essas mudanças devem ser acompanhadas de formas de trabalho colaborativo, comunicação e troca entre colegas. Essa é uma das grandes dívidas que temos na América Latina. Muitos estamos colocando o nosso olhar em modelos internacionais, instituições ou experiências que são realmente relevantes e que podem mostrar algum rumo para o nosso trabalho. Também pode acontecer que resultam tão interessantes como diferentes, como distantes ou inacessíveis. Uma coisa similar do que acontece com, por exemplo, esse monumento. Podemos pensar que é um problema de perspectiva, de ponto de vista, e segundo o nosso ponto de vista, podemos capturar a essência das formas de trabalho desses conceitos, os conceitos desses projetos, e aplicar no nosso trabalho cotidiano. E às vezes funciona muito bem. Também pode passar isso aqui, onde a coisa já não está funcionando tão bem, ou pior ainda, se tentamos adequar esses modelos que estão nos orientando para interesses e necessidades específicos com os quais não coincidem. Justamente como eu disse, acho que na América Latina podemos atuar como células relativamente isoladas por falta de um campo de visão mais amplo. Não é um problema de perspectiva, mas de qual é o nosso campo visual. Se estamos conseguindo nos enxergar entre nós e compartilhar o que fazemos. Então, o que estou pensando é na criação de um espaço que seja criado e sustentado ao longo do tempo, mas também seria bom poder continuar essa troca em outros momentos. Vamos ver alguns exemplos. Se eu sei que é um projeto, vamos imaginar que eu sei que é um museu que faz um projeto interessante. É muito provável que, se eu procuro essa informação na web, o que vou encontrar são materiais vinculados à difusão dessa proposta. Não sei se aconteceu com vocês alguma vez, mas é uma coisa que costuma acontecer. Mas que não me diz nada sobre a carne desse projeto, sobre quais os objetivos, como isso se vincula com a política institucional, com a metodologia de trabalho. Coisas que, como profissional do museu, realmente me interessam. E também temos que pensar que muitos museus na América Latina nem sequer têm página web. Portanto, muitos colegas não estão conseguindo contar para nós o que eles estão fazendo. É por isso que pensei numa proposta que é muito simples, concreta, barata, para começar para que possamos nos olhar entre nós. Ou seja, a construção de uma plataforma virtual de projetos da América Latina vinculados a museus. E como funcionaria essa plataforma? Ops!
Por um lado, uma das ações principais da plataforma seria a base de projetos e programas. Todos os profissionais independentes, existem programas concretos que estão sendo implementados nesse momento ou já foram implementados. E todos os profissionais independentes ou instituições que desejam fazer podem carregar, digamos, nessa plataforma o projeto próprio. E poderíamos falar um pouco sobre o formato. Seria bom que não seja suficiente com falar, por exemplo, eu já fiz uma oficina com crianças, vieram tantas pessoas e deu certo. Seria interessante que esse formato nos permitisse uma reação crítica, ou seja, que me permita transmitir quais as metas ou objetivos, qual a metodologia de trabalho, como foi o desenvolvimento, se eu conheci ou não o público para o qual essa proposta estava voltada, ou também se houve uma forma de avaliação e quais foram os resultados. E nesse sentido, essa plataforma é pensada também como uma sorte de espaço de profissionalização. Porque não, para ter um pensamento crítico por parte daquele que cria e compartilha, e também para quem tem acesso a esse projeto. E como podemos acessar esses projetos? Como acontece na maior parte das plataformas virtuais, procurando por categoria, por exemplo, tipo de museu, área de trabalho, país, problemáticas de interesse, ou, é claro, com palavras-chave. Por exemplo, memória e curadoria, ou educação e liderança, ou qualquer combinação que vocês escolham. Uma coisa importante é que essa plataforma também teria um lugar para aquelas pessoas que tiveram uma ideia. Seria uma base de propostas e ideias. Porque o importante é não ficar unicamente no concreto. Também como profissionais. Acontece que muitas vezes temos ideias que não podemos implementar na instituição em que trabalhamos porque não temos tempo, não temos fundos, recursos ou não é interessante para a instituição. Ou no caso dos profissionais independentes, porque devemos nos conectar com alguém que esteja interessado nessa problemática. E é justamente esse o objetivo dessa sessão. Conseguir que as ideias ou projetos sejam concretizados, ou pelo menos que possamos ficar conectadas às pessoas que estamos numa mesma linha de trabalhos. Uma outra parte seria um reservatório de recursos ou biblioteca virtual, sessões de perfis profissionais, espaços de fóruns para refletir, consultar, etc. E também uma secção, um setor de propostas salientes ou destacadas que poderiam votar os usuários ou os especialistas que queiram trabalhar nas boas práticas. Desse modo, o que esperaríamos é que essa rede, que seria no início bastante incipiente, se torne um espaço que permita visibilizar o que fazemos, ou seja, nos ver, sermos vistos e nos reconhecer no trabalho dos nossos colegas. Resumindo, se vocês respondem sim a alguma dessas perguntas, é provável que o projeto resulte interessante para vocês. Obrigada. É uma plataforma de publicação? É uma rede social? É uma plataforma de publicação como um reservatório de projetos que pode ser combinado com outro tipo de plataformas, como pode ser Moodle, que permitem ter fóruns e gerar a parte mais vinculada com a rede social. A parte de perfis profissionais podem se conectar com LinkedIn, podem ser conectadas a diferentes tipos de plataformas em função dos diferentes objetivos e a base de projetos e experiências. E depois combinar tudo isso, por exemplo, o espaço de fóruns. Qualquer um pode ver os projetos, as ideias, mas os grupos de discussão, podemos fazer o login e acessar o outro espaço. Dá para entender? É uma combinação de diferentes plataformas em função dos objetivos. E há alguma coisa algum projeto que já esteja indo nessa direção? Bom, há muitas redes de trabalho.
Eu pertenço à rede de educadores de museus da Argentina, vimos que há uma rede de pedagogia, etc. Mas muitas dessas redes ou conexões não se dedicam a subir projetos com esse tipo de formatos e, além disso, são específicas de diferentes áreas. Há uma rede de museus universitários também. E muitas vezes tem a ver com a difusão, às vezes compartilham material. Tem certas características, mas não tanto especificamente subir os projetos. E, por outro lado, o que eu acho importante é que seja latino-americana, porque eu acho que é um problema da região, essa questão da comunicação. E, por outro lado, o fato de que sejam diferentes disciplinas ou museus, porque quando as redes são mais específicas e os espaços são mais específicos, se focamos a interdisciplina dentro do museu, eu acho que neste caso, através da busca com palavras-chave, talvez eu encontre um projeto de outra área, mas que está trabalhando também naquilo que eu estou me perguntando. Eu não sei se eu estou respondendo o que você está perguntando. Sim, tenho uma dúvida que é... Eu aprendi uma coisa com a questão o tema das redes, é que as redes não se decretam, mas as redes digitais são uma consequência de alguma coisa que já está acontecendo. E por isso a pergunta, se isso implicaria uma gestão de motivar todo mundo para se juntar a isso. Não, a questão é que podemos gerar uma parceria, por exemplo. Uma rede não seria apenas uma rede virtual. Fundação TIPA, que há muito tempo trabalha aqui na Argentina, tem banco de dados de um monte de pessoas da América Latina. Instituições como PROA, onde eu trabalho, e outras instituições com as que trabalhamos colaborativamente, pelo menos as equipes, têm bases ou bancos de dados, ou seja, que, por um lado, podemos trabalhar com parcerias, com instituições ou com redes existentes, e isso complementaria tudo isso. E, por outro lado, se a gente, para fomentar mais ainda, poderíamos trabalhar com uma estratégia, por exemplo, como bola de neve, onde se lancem convites para que isso dê início a uma cadeia. Muito obrigado. A última apresentação será Jasmine Guerreiro Reis, investigadora independente do México. Bem, eu estou pensando que deveria trazer os dançarinos astecas para compensar a minha solidão aqui em cima, mas eu estou aqui para falar e conversar sobre a diversidade em geral, e a necessidade de abordá-las e trabalhar sobre esse tema dentro dos museus. Antes de entrar na minha matéria, gostaria de contar para vocês a história do Senhor Isidro. O Senhor Isidro Velázquez tem 73 anos e vive em Ajapa, uma vila no sudeste do México. E ele, com seu vizinho, o Manuel Segovia, de 79 anos, são os únicos falantes vivos da língua soque chapaneco. Em 2007, eles tiveram uma discussão, brigaram, se xingaram e, nesse momento, decidiram terminar a sua relação de amizade. Portanto, a língua deles foi extinta. Não falaram mais entre eles. O que eu quero dizer é que a amizade é muito frágil e as línguas também. Eu quero pedir um favor rapidamente, se tivermos tempo. Levante a mão todas as pessoas que falam espanhol aqui. Deixem levantada. E todas as pessoas que falam inglês também. Todos. Francês, português. Deixem a mão levantada. Bem, temos quase todas as mãos levantadas. Levante a mão quem fala outra língua, qualquer outra. Bem, menos, né? Então, isso é muito representativo de como está formada a diversidade linguística no mundo. Então, vamos ver, conforme a Unesco,
Há 6.000 línguas no total. Há outras fontes que contam 7.000. Aqui, como nesse auditório, no mundo, 97% da população fala entre 3 e 4% de todas as línguas do mundo. Então, há um pequeno 3% que fala 5.700 línguas. É muito peso sobre muito poucos falantes. Então, a Unesco reconhece que é um patrimônio, mas a cada 14 dias perdemos uma língua. E nos finais do século, a esse ritmo, ficaremos com 50% das línguas que hoje são faladas. O México é uma nação pluricultural, reconhecida na Constituição. É uma das 8 nações que concentra 50% de todas as línguas faladas no mundo. Temos 7 milhões de falantes de línguas, com 364 variantes linguísticas. Para que tenham uma ideia do processo, em 1949 viviam para 77 eram 300, reduziu a população a 2%. Nesse ano se contabilizam 307 pessoas que falam esse idioma. E para cada idioma temos essa quantidade de pessoas, poucas. 144 línguas estão em risco de grave extinção. O desaparecimento de uma língua significa um sério deterioro para a cultura universal, do conhecimento tradicional de um grupo humano ancestral. Os grupos indígenas representam um passado que nos vincula a todos, mas ainda mais, é um presente que se reproduz dia a dia através das práticas transmitidas de geração para geração, através da palavra. Não há livros, nada escrito. É uma transmissão oral. O que podemos fazer frente a isso? Há vários movimentos para reconstituir as línguas, para conservá-las, documentá-las, mas isso não é suficiente. É necessário que os falantes queiram continuar falando. Então, nós, como museus, o RICOM recomenda experimentar, criar novos projetos, colaborar com os recursos locais, ou seja, nesse caso, os falantes. Então, eu proponho fazer uma exposição sobre a diversidade linguística do México, cujos objetivos seriam ajudar a que a população não falante mude a sua atitude quanto à diversidade linguística do México, quanto aos falantes, que gere uma experiência, uma ferramenta de empoderamento, sobretudo nos jovens. Em geral, contribuir ao reconhecimento da diversidade cultural como sustento da nossa riqueza patrimonial. As mensagens seriam dizer que os povos indígenas sim evoluem, que não são estáticos, que o patrimônio está vivo e que vive em cada um dos falantes, que tem um rosto, que tem um nome, e basicamente que todas as vozes sejam escutadas. Como vamos fazer? Vamos concentrar em 2 etapas. Na parte de campo, compilar todas as vozes para que sejam eles mesmos que se representem, e numa última etapa, um treinamento local para que sejam mediadores da experiência com seus vizinhos. A gestão, eu vou pular porque tenho pouco tempo. Isso implicará desafios, porque nunca foi feito antes. É uma questão muito importante, fundamental, a questão da diversidade, mas não fizemos nunca, então isso pode gerar certas dificuldades, mas também oportunidades quanto à nossa população se vincular, quanto às instituições. No México, há muitas que tratam essa é a questão, mas não cooperam entre si. É uma oportunidade de levar o museu muito além do termo da inclusão. Imaginemos um museu que não convida a entrar, mas permite a colaboração da construção de novos conhecimentos, uma experiência em comum realmente democrática. Bom, eu quero agradecer pela sua atenção. Muito bem, com 30 segundos eu vou contar para vocês o que aconteceu com o senhor Isidro. Um professor de Stanford viajou para o México para consertar, resolver os problemas entre os 2 amigos. Ele conseguiu que eles ficassem reconciliados.
E com a ajuda de uma fundação alemã, eles abriram uma escola de Ayapaneco, em que as crianças podem aprender a língua e eles são os professores. Claro todo el diagnóstico que tienes y muy claro todo el diagnóstico que tienes. É interessante esse diagnóstico que vocês têm. Uma exposição seria talvez um meio para esse caso. Temos todas as ferramentas quanto à mediação e interpretação do patrimônio, temos uma metodologia que podemos utilizar simplesmente porque o ICOM diz que temos, então vamos utilizar. Mas achamos também que as comunidades indígenas não estão abertas, digamos, a novas experiências. Às vezes até o conhecimento de novidades é difícil. E sabe o que é o mais interessante disso tudo? Às vezes vemos o museu como um espaço morto. Então, vai ser muito bom falar de uma coisa que parece morto, como sociedades indígenas para muitos. Falar de que eles estão vivos num espaço que está vivo, constantemente está em processo. Estamos sempre entre aborrecimento, que as pessoas percebem nos espaços, e o estado de vivo, digamos. Seria uma exposição para itinerante, ambulante, bom, em todo o país e, se fosse possível, em outros lugares. Em que tipo de lugares? Em comunidades, por exemplo, onde a maioria de falantes indígenas, nos lugares onde há mais concentração de indígenas, não seria para museus, necessariamente. Eu acho que seria bom, em primeiro lugar, fazer em algum museu da cidade do Distrito Federal, no México, porque acho que esse seria um primeiro lugar, pelo menos para iniciar. Há um processo muito grande de aculturação, há muitas pessoas de etnias e de grupos pequenos morando na capital. Uma pergunta de acompanhamento. Você se refere a vários projetos de compilação de línguas de comunidades aborígenes ou originárias. E você disse que eles não colaboram. Como eles vão tirar proveito desses dados? Estamos fazendo um trabalho permanente, etc. E o que é importante é que eles têm um acervo bastante grande de documentação com vídeos, com áudios das culturas vivas e das culturas extintas. A coisa importante é trabalhar com especialistas, com material compilado, fazer uma reunião e, do ponto de vista institucional e acadêmico, pensar qual o primeiro passo, depois ir para a comunidade, depois reforçar. É esse o caminho certo? Temos que pensar em outro. E esse pode ser um impulso para iniciar. Temos que pensar no dinheiro também. Eu tenho uma pergunta também, Jasmine, sobre que coisa é que volta para as comunidades. Vocês fazem a exposição, vocês vão para outros lugares. Algum valor, alguma coisa que volta para eles? Qual a troca? Com muitos projetos antropológicos, por exemplo, acontece que eles fazem pesquisa e depois pronto, acabou. O que acontece é que também pode ser um valor agregado. Por exemplo, que eles vão receber o treinamento para a mediação, eles vão guiar o resto da comunidade, jovens, idosos, contando histórias, que eles vão contar, repassar essa experiência para o resto da comunidade. Fica o valor de ter comunidade, de ter participado na construção de uma coisa muito maior e de se ver refletidos numa comunidade que é muito grande. Saber que, mesmo que num povoado existam 20 falantes, há outros milhões de mexicanos que atravessam uma realidade similar. Ou seja, um vínculo através das diferenças. Muito obrigada. Bem, primeiro queremos pedir palmas para os palestrantes,
para esses 5 projetos. Parte da intenção da Fundação Chipa e a EME organizando essa sessão era convidar profissionais de museus a que fizessem o esforço de apresentar um projeto, estruturá-lo para um concurso, mas também de ficar aqui na frente de todo mundo, aqui no palco, e apresentá-lo num prazo curto de tempo, como acontece muitas vezes na nossa prática cotidiana. Mas é um exercício que nunca fazemos, mas naturalmente o tempo todo estamos apresentando projetos para nossas autoridades, possíveis investidores. Então a nossa missão está cumprida. Esses 5 projetos incríveis e as apresentações são prova de que dá para fazê-lo e é uma boa forma de funcionar e de pensar ideias que não fiquem apenas na ideia, né? Mas, de qualquer forma, também queríamos, como acontece no mundo real, que esse júri delibere, selecione um projeto que será coroado pelo Museu Reimaginado. Queríamos que sirva como um sinal de fé, de confiança para de que há pessoas de outros lugares que acreditam que esses projetos têm que acontecer e em particular que o júri vai decidir qual será coroado pelo Museu Reimaginado para dar mais impulso para que se torne realidade. Então vamos dar alguns minutos para que pensem. Já está? Não. Ainda não. Bem, vamos conversar um pouquinho. Se quiserem passar para trás, sem microfone. Bem, obrigado por esperarem. Queríamos agradecer pela presença, também agradecer a todos os participantes, os 5 projetos. Agradecer pelo seu tempo, a sua dedicação e explicação. Sentimos, como disse a Joana, que cada um dos projetos revela o fundamental dos museus, que é essa energia, essa vontade de fazer mais alguma coisa, uma coisa a mais. E como nos pediram para dar uma palavra, falar sobre cada um dos projetos, vamos fazer isso e depois anunciamos o vencedor. Então, Paula, do Chile, gostamos muito da sua proposta. Desculpem, vão subir. Isso. Todo mundo aqui para o palco. Temos muita coisa para fazer. Tenho muita coisa para fazer e me confundo. Vengan todos acá. Ok. Bem, Paula, gostamos muito da sua ideia, que você olhou no seu entorno e entendeu como colaborar com várias pessoas e várias instituições. Sentimos que há muito para aprimorar no projeto e é um tipo de plataforma que vemos que já acontece em outros lugares e já existe, e talvez se associando ou fazendo uma parceria com outros museus e outras redes sociais, poderia ser um projeto que vai em frente. Queríamos também mencionar o Arturo, o projeto do Arturo, que ficamos muito interessados com a ideia de que é uma proposta que chama para uma questão internacional, como você mesmo falou, do Peru e de todos nós, porque eu acho que esse foi um ponto muito forte. Nos preocupou um pouco a questão de em que momento do plano vocês estão. Então acreditamos que há um caminho aí pela frente, né? Se quiserem falar alguma coisa, podem me interromper. Essa é a pior parte, né? Eu quero muito todos vocês. Paulina. Paulina, também achamos que é muito interessante a ideia de uma plataforma virtual. Também vemos, como falei para Paula, que é uma plataforma que funciona, mas sentimos
uma falta de quais são as estratégias que fazem com que a rede se torne sustentável. Você mesma falou palavras, essas palavras, eu acho que todo mundo pensa nisso, como sustentar, não apenas com dinheiro, mas também que as pessoas façam, realizem. Se sentimos que focar no real nesse sentido para uma proposta também seria um impulso importante para um projeto como o teu. E Jasmine, gostamos muito da sua proposta no sentido de uma pesquisa e um diagnóstico que é muito bom. Vemos a riqueza de tudo que você reuniu, sentimos uma falta de como você vai se associar às instituições, uma ou várias. Alguma que você mencionou para que esse projeto tenha um aspecto não apenas institucional, mas que faça com que a exposição, ou talvez seja outro formato, mas que se torne um pouquinho mais real. Então, queríamos falar isso nesse sentido, que a parte da pesquisa foi muito interessante para nós, falamos muito sobre isso. Nesse sentido, então, queríamos também mencionar o último projeto que achamos muito interessante, que é da Marcela, Analia e Cacho. Achamos que é muito interessante o fato de que vocês parecem que estão num ponto do processo que todos os que trabalhamos em um museu sabemos que é difícil de chegar, que é quando a coisa, digamos, está no corpo, não apenas na mente, no papel. Já vamos incorporando ideia e parece que isso se torna mais real. Achamos muito interessante. Achamos também, pensamos como essa logística, essa equipe conversa, sempre isso é um desafio. Não tivemos o tempo de perguntar muito quais são os desafios de trabalhar em conjunto, se a equipe está trabalhando em conjunto ou não, mas percebemos que já estão bastante integrados. Nesse sentido, queríamos ter essa coroa, todos nós, eu também queria. Mas agradecemos especificamente, e são vocês que vão vencer, os vencedores. Hola. Hola. Bueno, pero Bem, também, de verdad, enquanto todo mundo se cumprimenta aí, eu queria dizer para todos, eu esqueci uma coisa importante. Todos, Andrés, Débora e eu, estamos disponíveis para conversar. Não tivemos muito tempo para conversar, mas queríamos falar isso. Se quiserem conversar conosco, tomar um cafezinho, gostaríamos de indicar coisas e conversar sobre a questão, sobre seus projetos. Aí todo mundo ganha. Muito obrigado. y una cosa más, una cosa. E mais uma coisa. Quando pensamos nessa ideia da coroação, seria uma coroa simbólica e um prêmio simbólico. Podem ficar um pouquinho mais. E como falamos sempre, as colaborações somam, fazem com que tudo cresça e seja ainda melhor. E uma vez que já estávamos encaminhados, a Fundação Williams quis participar, uma fundação daqui da Argentina,
que propôs fazer um prêmio de 20 mil pesos. Então, além disso, vão levar 20 mil pesos.